Eu creio que vocês já devem ter visto esse episódio aqui em alguma rede social, em que o cantor Jefferson, da dupla Jefferson e Sueli, ele vai ministrar a palavra de Deus, e antes dele até mesmo ler a palavra de Deus, este moço aí que vocês estão vendo, ele se levanta e começa a profetizar ali em Camboriú, na festividade de jovem. E Jefferson, a princípio, ele começa a ouvir aquela profecia, mas depois ele interrompe e diz: olha, a profecia aqui agora é a palavra. E pelo visto, amado, este homem, ele foi arrancado à força ali do altar daquela igreja, aquela profecia, ela foi interrompida. Eu quero, amado, liberar aqui um comentário do pastor Eliseu Rodrigues em um podcast, em que ele diz que esta profecia é falsa, porque pelo fato dele dizer que Deus estava chamando a sua igreja de louca, e segundo Eliseu Rodrigues, Deus jamais, como noivo, jamais chamaria a sua noiva de louca. Eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês, e depois eu trago outro vídeo desse profeta trazendo uma outra profecia para a igreja que ali rejeitou aquela profecia naquele dia. Olha, fique até o final, porque o que ele vai entregar agora, já na segunda profecia, é muito sério, o que vai deixar muitos aí com a mente aí torcida com o que ele vai dizer. Vamos pro vídeo? Houve até um episódio agora em Camboriú, pastor Jefferson Rodrigues ia iniciar a pregação, não tinha feito a leitura bíblica ainda, e um rapaz tomado em profecia começa a profetizar. Na minha visão, pastor Jefferson, com toda a sabedoria, parou, ouviu o início e julgou a profecia. Julgou, análise, falou: não, gente, a maior profecia agora é a palavra de Deus. O noivo não chamaria a igreja de louca, e parece, se alguém puder confirmar, minha igreja tá louca. E aparece a mão assim de paternidade, com a mão simbolizando a mão de Cristo sangrando. Essa mão é o pacto dessa igreja com Satanás. Aí não, irmão. Aí Jefferson fez certo. Mas você percebe que ele deixa o cara iniciar a profecia. Ouviu? Eu já fiz isso. Eu nunca interrompi uma profecia. A pessoa profetiza, eu sei que eu não vou me perder na mensagem. Amém? A pessoa senta e eu continuo a pregação. Porque o profeta, com a Bíblia aberta, sou eu agora. Ele pode ser o profeta pelo dom. Eu sou o profeta pelo ministério. A autoridade na palavra está comigo. E quando um estiver falando, o outro se cale. Se sente, diz Paulo, né? Espere o seu momento de falar. Pode ser só maturidade. Não vou chamar o cara de falso profeta, mas vou chamar de precipitado. E a profecia é falsa. Emocionado. Pode ser a profecia é falsa. Jamais o noivo chamaria a igreja de louca. A verdadeira igreja. Então o senhor afirma que a profecia é falsa. A profecia ali foi falsa. Isso não significa que o cara não tenha chamado. Ele é um evangelista. Olha como é que a gente erra. O cara é um evangelista, é um pregador de rua. E quer ser profeta. Tá aí, queridos, Eliseu Rodrigues diz com toda certeza que a profecia é falsa. Mas antes de soltar aqui a profecia do profeta que profetizou ali para aquela igreja, eu quero liberar para vocês uma fala do Gui Souza, que eu acompanho ele aqui nas redes sociais. Fique aí e depois eu libero a profecia daquele profeta, uma nova profecia que ele vem aí profetizando para a igreja. Queridos irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, a todos os irmãos que nos acompanham, digno pastor Eliseu Rodrigues, a todos aqueles que amam a palavra de Deus através dos fundamentos doutrinários da mesma, né? O digno pastor disse que Jesus, no caso o noivo, não chamaria a noiva de louca. Pois é, ele fez pior do que isso. Concordo com o senhor. Ele não chamou de louca, ele chamou de miserável, de pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. As cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Quem que era o mensageiro principal? Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Quem que era o mensageiro principal? Jesus. Para quem foi endereçada as cartas das igrejas da Ásia? Aos pastores? Ao anjo da igreja? Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Esmirna, Éfeso. Jesus chamou de pobre, miserável, cego e nu. Agora eu pergunto pra você, que palavra que é mais pesada? Louco ou miserável? Pra mim é miserável, sem sombra de dúvidas. Pobre ou louco? Cego e nu ou louco? Jesus fez pior do que isso. Sabe por quê, pastor Eliseu? O senhor sabe, o senhor é teólogo de teologia sistemática da mesma da minha. Nós temos a mesma linha de interpretação bíblica. Jesus foi muito mais além do que a palavra louco aqui, irmão. Jesus foi muito mais além do que uma simples palavra usada no culto pelo profeta que depois vocês arrancaram de lá de dentro. E detalhe, hein?
E detalhe, porque estava profetizando na palavra. Não, senhor, nós não temos um texto normativo para profetizar antes, durante ou depois nas cartas paulinas. Se tiver, os irmãos me mostrem. E aí eu me rendo aqui, tá tudo bem. A única ordem é, quando 2 ou 3 estiverem profetizando, a igreja se cale, ouça o que o profeta tem para dizer e julgue a profecia. E não o profeta. Vocês já começaram errado tirando o cara de dentro da igreja, irmão. Vão se converter e tomar vergonha na cara de vocês, tá? Diga no pastor Zé Rodrigues, você sabe a podridão, a desgraceira que estão fazendo com o evangelho. Você sabe, certo? Cobranças absurdas para pregar nas igrejas, altos cachês de pregadores e cantores que estão fazendo a sua vida usando o dinheiro da noiva. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso, certo? A aplicação do texto é correta. Quem que foi que endereçou as cartas? O próprio Jesus. E quem recebeu as cartas? O anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Irmão, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, é muito simples. Estão acabando com o evangelho. Eu estou do lado do simples homem que se levantou para falar a verdade. Não adoram mais a Deus. Esqueceram dos preceitos. Hoje é só político e dinheiro em cima dos altares. Esse irmão aí, que tiraram da igreja, vocês que tiraram ele da igreja, porque até onde eu sei ele foi tirado à força de lá. Vocês vão pagar um preço muito alto pelo que vocês fizeram com esse irmão. Tá aí, queridos, a fala do Gui Souza. Eu vou já deixar aqui para vocês a nova profecia que aquele profeta vai lançar para aquele povo que rejeitou aquela profecia desse dia aí que ele profetizou para aquela igreja. Fica conosco até o final. Vamos ver o que ele vai dizer aqui agora. Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Quem fala aqui é o irmão Antônio Solano, o homem que entregou aquela mensagem profética, ou tentou entregar aquela mensagem profética no último domingo, dia 9 de novembro de 2025, ali no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Venho por meio desse vídeo fazer a minha manifestação. Quero deixar aqui bem claro que eu sou membro da Assembleia de Deus de Camboriú, que eu amo os Gideões Missionários da Última Hora, e a profecia não era contra nenhuma dessas instituições, e sim contra homens corruptos que se corromperam com algumas instituições e algumas seitas que estavam trazendo símbolos ocultos para dentro das instituições. Mas por se tratar de uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento, eles impediram e rejeitaram a palavra. Muitos estão dizendo que eu atrapalhei a ministração da palavra, que não era hora de profetizar, mas isso é uma inverdade. Todos viram o vídeo e viram que ele não tinha começado a ministrar a palavra ainda. E quando eu comecei a profetizar, a entregar a mensagem profética, todos pararam e estavam ouvindo, mas quando viram do que se tratava, acabaram pedindo para que alguns dos seguranças me retiraram dali. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a profecia, que era uma profecia de correção e arrependimento. Diante dessas circunstâncias, o Senhor tem uma nova profecia para eles. E a profecia é esta: assim como vocês rejeitaram a minha palavra, assim eu também rejeito vocês. Assim como vocês arrancaram o meu servo do altar, eu também vou arrancar vocês do meu altar. Passarei como um fogo, queimarei toda a lenha verde e seca, que estão encharcada de pecado e com essas abominações. Passarei como um vento veemente e impetuoso, limparei as cinzas do altar, colocarei lenha nova e o fogo arderá continuamente no altar, e todos verão que eu sou um Deus zeloso e zelo para que a minha palavra se cumpra, assim diz o Senhor. Tá aí, queridos, esta é a nova profecia que ele lançou aí para aquele povo, dizendo que, como você viu, que Deus ele vai arrancar pessoas do altar, mas o fogo no altar ele vai arder continuamente. O que é que você diz a respeito disso? Será que foi realmente Deus que falou na boca dele? Ou será que foi, como alguns estão dizendo, se foi emoção, é porque ele ora muito e se sentiu emocionado? Deixe o seu comentário acerca disso, compartilhe esse vídeo com mais alguém, ajude-nos a alcançar mais vida, porque eu creio que Deus ele vai abençoar vidas através deste conteúdo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Este é o conteúdo que temos para hoje. Até o próximo, se Deus nos permitir.
e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.